Olá, bem-vindos a Hatzot Halayla, meia-noite da semana. Nosso encontro hoje sobre o trecho da leitura que fala sobre Noé, sobre a figura de Noah, tão conhecida de nós. Estou falando e atrás de mim aqui um pouco da cena dessa de dilúvio, que é o cenário onde tudo isso acontece. Mas vamos abordar um pouco em conexão com a semana passada, quando falávamos sobre essa construção da história, né, que em paralelo aos 6 dias da criação, os 6.000 anos da história, acompanhando ali a ideia de que nós começamos agora o ano de 5.782 na tradição judaica, o que faz com que cada um desses milênios retratados desde o tempo bíblico e depois já no espaço que foge, digamos assim, à narrativa bíblica, mas da história humana, e fazer também um paralelo, como fizemos um pouco também na semana anterior, com a própria história, a historicidade do crescimento humano de cada um de nós, da infância até a morte, nesses 6 dias de esforço até o nosso descanso, seja o descanso utópico, o final da história, num sábado da história, como também um final da nossa própria história pessoal, acontecendo também num descanso, num sábado definitivo. Enfim, na semana passada nós falávamos sobre esse milênio, né, inicial da história humana, que é a pré-consciência, uma pré-história, onde nós temos aqui quase que a fronteira entre a não-consciência, um território de muita ingenuidade, né? Nós que estávamos saindo de um paraíso onde existia a nudez, e depois, mesmo quando eles saem, Adão e Eva, desse paraíso, uma certa continuidade dessa dimensão de ingenuidade, que corresponde, obviamente, à ingenuidade infantil, quando crianças se veem e não há nudez. E falamos muito sobre Caim e Abel, de maneira simbólica, mas Caim e Abel contendo essa história também interessante, porque havia ali uma ingenuidade, apesar de haver um ato tão grave quanto um assassinato, um fratricídio, quando Caim mata a Abel, mas nós falamos que isso é tratado, né, com gravidade pelo fato de que ele era capaz talvez de sublimar esse ódio que ele
sentiu Caim, e é isso que o Criador faz, mas o Criador não intervém de forma, digamos, disciplinar, não vem com a mesma medida, é algo tão grave, né? O ato é tão grave, mas não há uma punição, e talvez todos nós esperávamos uma punição muito severa, porque estávamos ali numa esfera que é a esfera de Hesed, que é essa esfera da ingenuidade, de uma bondade, e que reflete justamente esse estágio inicial da nossa pré-infância, né? o momento inicial da infância. Nós estamos hoje migrando para o segundo milênio, ou para esse segundo tempo também do crescimento humano, que é onde aparece a esfera de Gevurah, a esfera do julgamento, do rigor. E entramos nessa esfera justamente com esse personagem que é Noé, que é Nor, personagem que tem um nome já identificado no texto bíblico, justamente como aquele que veio confortar a sua geração, vem da raiz da palavra Nahem, que é justamente tanto conforto físico, né, mas é mais no sentido de confortar, trazer uma sensação de conforto à consciência, a consciência ficar confortável. E eu acho que por aí que a gente vai tentar estudar essa história que toca tão profundamente o inconsciente coletivo de todos nós, né, vai direto ao coração das crianças, porque é na linguagem delas que vai acontecer essa cena toda, que é a cena de Noé, do dilúvio, da arca, e que vai trazer realmente conotações tão infantis para todos nós. Né? Só a ideia de uma arca, né? Essa arca onde Noé vai colocar, armazenar ali todo o DNA, né? Um banco genético de todas as espécies, né? Da natureza, da vida, né? Que vai do casal de mosquitos ao casal de girafa. Mas ali vem uma imagem muito cara às crianças, que é de uma arca, um lugar onde você é totalmente protegido. Quem de nós não lembra desse momento onde nós montávamos uma tenda quando criança e adorávamos entrar dentro e ficar ali com o irmão, ou às vezes sozinho mesmo, e essa sensação, talvez até a memória do ventre materno, aquela sensação de estar blindado, totalmente protegido, debaixo da mesa ou qualquer cantinho onde a gente tinha uma sensação de caverna. E é isso que a arca, de certa forma, vai representar. Mas nós estamos aqui falando o segundo momento da infância. Talvez assim, quando a gente começa a iniciar essa caminhada rumo à maturidade, mas ainda sob o manto da infância. E Noé, que significa conforto, ele está trazendo aqui quase que a outra metade do conforto, desse lugar que demanda relativamente pouco da nossa consciência. Era o que nós vimos na semana passada, a ingenuidade. Ela é muito confortável, porque ingênuo você não está prestando atenção muito ao seu mundo, você está focado nas suas questões mais internas e um pouco alheio a essas questões do mundo externo. Isso é um lugar confortável, porque, de novo, pouco atrito entre a vida interna e a vida externa, e você ali naquele manto ingênuo. Quando a gente vem para essa segunda esfera, que é a esfera do julgamento, por incrível que pareça, o julgamento também é uma dimensão, um outro lado do conforto nessa
nessa questão da consciência. Por que isso? E a gente vai tentar aprofundar esse conceito. É porque o julgamento, ele é uma busca por rigor, por consistência. E quando a gente passa julgamento, quando a gente faz um julgamento, significa que a gente estabelece uma ordem, né? Você tem um veredito, uma sentença que você passa, seja quando você determina que alguém é bom e que é confiável, ou você determina que essa pessoa é má, essa pessoa eu tenho que desconfiar. Quando você faz um julgamento, há uma sensação de conforto. E nós vamos tentar progredir com essa ideia de que a maturidade é a capacidade de aceitar esse desconforto que foge desses dois polos. Esse da ingenuidade confortável e esse do julgamento confortável. Essa história de Noé, e a história de Noé também dá prosseguimento a ela, a história da Torre de Babel, são ambas duas histórias de intervenção divina. Intervenção aqui sim, disciplinar. Se lá com Caim e Abel não havia uma punição, aqui claramente essa intervenção, ela é, na primeira história de Noé, ela é destrutiva. Na segunda história de Babel, ela é disruptiva. Mas vamos inicialmente falar um pouco sobre Noé e tentar encontrar esse lugar que é tão interessante para todos nós, do julgamento, do que significa o julgamento nesse espaço mais interior do ser humano. A história de Noé todo mundo conhece, eu vou rapidamente delinear. Durante aquele tempo de construção de um ego, né, que foi como a gente começou a semana passada, né, nessa história onde Caim mata Abel, é o início do ego humano, você tem aí na história uma história de muita corrupção. Né? O que é corrupção? É quando o ego, que é esse centro onde pivotam todas as nossas questões, né? A construção de um eu, e tudo passa a girar em torno desse eu. E quando esse eu tem essa força gravitacional, qualquer coisa que passar por aqui vai ser distorcida. Né? O eu vai ser tão forte, à medida que as coisas se aproximam e são caras a nós mesmos, essa gravidade do eu ela é tão grande que ela vai distorcer tudo. As narrativas, a realidade. Então, imagine isso na história, o ser humano entregue a esse ego tão forte e como ele vai corrompendo as pessoas. E elas vão agindo de forma interesseira. E essa construção, assim começa a história de Noé, desagrada ao Criador, que é um artista. Supostamente há uma expectativa de alguma nobreza, de alguma qualidade na sua obra. Então, essa ideia da destruição de tudo que foi criado como um ato punitivo. Noé é um personagem descrito rapidamente como um justo em sua geração. Os intérpretes, os rabinos no passado, eles diziam que isso poderia ser tanto uma menção de uma virtude, né? Por que ele era um justo entre os seus ou entre a sua geração? Porque é uma virtude, já que estar cercado de pessoas assim corruptas e que seriam, obviamente, uma má influência, ele permanecer uma pessoa de bem seria algo virtuoso. Por outro lado, alguns dizem, não, isso é uma classificação de que ele era uma pessoa assim, que tinha qualidades, mas tipo em terra de cego, quem tem um olho é rei, era algo quase que depreciativo, criando uma certa restrição a essa capacidade de ser justo ou de bem de Noé, como alguém ainda talvez não totalmente amadurecido,
E para a tradição judaica isso é em contraposição à nossa conversa na semana que vem, quando vai aparecer o personagem de Abraão, esse sim representativo de algo já amadurecido, um ser humano que aparece íntegro, completo, ao invés desse Noé, que é um personagem assim um tanto quanto juvenil e imaturo. Mas nessa história, então, ele como um profeta, recebe essa informação de que a terra será destruída por um dilúvio. Né? Por 120 anos ele fica construindo aquela arca. Né? Ele não consegue ter nenhum impacto naquela geração, ninguém mais quer entrar na arca com ele é tomado como um louco. Né? E depois a gente tem a história toda, né, dele entrando, ele e todas aquelas espécies, né, sendo salvas e permanecendo, né, à deriva naquele mundo totalmente envolto em águas. E ele então vai, né, nessa cena bonita da chegada em dado momento de uma pomba carregando um ramo de oliveira, né, que se tornou um símbolo de paz, ele tem noção de que já então a terra começa a aparecer, a enchente começa, a água começa a baixar e ele vai descer e ele, seus filhos, os 3 filhos e as esposas, né, ele e sua esposa também, vão sair e vão reiniciar, né, porque é uma história de destruição, ao mesmo tempo é uma história de reinício. Mas vamos tentar entender um pouquinho mais esse contexto nessa referência que nós estamos usando, que é o julgamento. Para isso eu vou até usar um pouco as 2 histórias, que eu vou mencionar bem pouquinho a história da Torre de Babel, né, que é uma história, como eu disse, que não é de uma destruição, mas o que era a Torre de Babel? É um projeto depois do dilúvio, talvez o ser humano ainda traumatizado com aquela destruição, apesar de que ao final da história de Noé aparece também, além do símbolo que eu mencionei da pomba, nós temos essa imagem do arco-íris como uma promessa de que Deus jamais destruiria o mundo novamente, e pelo menos pelas águas. Espero que isso seja em todas as formas, que o nosso mundo que está sendo hoje, vivendo esse drama climático, não venha a ser destruído não pela água, né, mas pelo ser torrado por calores, etc., pelo fogo, mais do que pela água. Mas na história, se na história de Noé ela é destrutiva, como eu disse, a história da torre é talvez uma tentativa de construir algo que protegesse eles de um eventual novo dilúvio, como se não tivessem acreditado naquela promessa divina. E por isso eles constroem uma torre. Né? Qualquer pessoa que vive em áreas de alagados, de enchentes, vai querer um 2º andar, um 3º andar, uma ideia talvez de querer se blindar. Né? A torre é como a arca. Né? Assim como a criança quer brincar dentro da tenda, a criança adora brincar também no alto da árvore, fazer a casa na árvore, que é um pouco a Torre de Babel, que tem o mesmo significado, eu ali protegido, olhando de cima, uma sensação de estar sendo de controle e de proteção ao mesmo tempo. Eu acho que essas 2 histórias, elas se relacionam, é isso que eu estou tentando trazer um pouquinho mais simbolicamente, com esses espaços da infância. Aqui especificamente, os espaços do rigor, do julgamento e o que eles significam para uma criança. Eu vou tentar representar aqui, de uma maneira muito simples, esse momento onde se inicia uma tentativa de julgar
né, para uma criança. Eu vou usar como um cenário aqui, paralelo aos nossos relatos bíblicos, uma pracinha, né, onde uma criança está brincando e são ali os primórdios das nossas relações sociais. Quando você ainda criancinha está lá na pré-jardim de infância, você está na praça brincando com seus brinquedos, com uma bola, com um carrinho, e de repente vem uma outra criança e quer a sua bola, né? E aí você se defronta, né, o seu ego, esse que foi criado, né, numa identidade ainda em formação, mas que foi capaz de matar elementos que prejudicavam, ameaçavam essa sua integridade como uma identidade para o seu ser. De repente vem um outro serzinho, que tem também o seu ego, e ele quer a sua bola. E você vai ter esse início da sua iniciação civilizatória. O que você faz no primeiro momento? Né, você não quer dar a bola, você está brincando com a bola. Né, claro que pode ser que a interação aconteça naturalmente, mas normalmente é como vem com um desejo de posse, vem com realmente é uma conversa entre duas identidades, dois egos. É comum a criança não querer passar a bola. E o personagem civilizatório, que aí é a mãe, ou é o pai, ou é a pessoa que cria, né, que é a figura divina, né, representando aqui uma espécie de consciência civilizatória, vem intervir e ajudar você nesse início de aprendizado de vida. E aqui tem duas intervenções que são intervenções imaturas, que elas atendem a esse cenário infantil, não de uma maturidade. Um é quando essa força civilizatória ela aparece e ela vem com uma força punitiva ao seu ego. Quando alguém vem com, por exemplo, quando o pai ou a mãe, ou esse interventor pela consciência, ele diz, por exemplo, ele vem com alguma proposta moral e diz, não, dá a bola para o seu amiguinho, seja bonzinho, né? Qualquer construção que para a criança vai parecer absurda. Porque por que eu vou ser bonzinho? Por que eu vou dar protagonismo ao outro ao invés de um protagonismo a mim mesmo? Por que ele vai ter um privilégio, uma primazia, né, ao invés de mim mesmo? E normalmente essa é uma ação que não funciona, né? Vai funcionar por intervenção de autoridade, é uma imposição de autoridade que muitas vezes a moral faz essa construção equivocada de usar apenas a autoridade e forçar isso a uma criança sem um entendimento. Né? E a criança está tentando julgar aquela situação. Por isso aqui é a nossa palavra julgamento. O que está acontecendo dentro de uma criança? Ela está tentando entender, mas ali vem uma ideia de julgamento, porque esse eixo, né, pessoal que tenta entender o mundo, e as crianças sempre gostam de dizer assim, isso é injusto. Por que elas usam tanto essa ideia de que isso é injusto? Porque é em relação a como elas se percebem. Então, assim, essa bola que é tomada, isso é injusto. E a medida, obviamente, é o parâmetro de si mesmo, né, do seu próprio interesse. Então, essa intervenção, essa primeira intervenção, que é quase que destrutiva, né, a esse julgamento, ela é somente uma autoridade que vem dizer, dá a bola. Né? A força da consciência diz, momento de dar a bola. Por quê? Porque eu estou dizendo, porque tem que ser, porque existe uma força moral que te impõe isso. Isso é difícil, essa construção de um julgamento. E é quase que destrutivo a esse... E paralelo aqui um pouco a essa história de Noé, desse personagem confortado à situação, que não
não questiona muito a situação onde ele vai estar colocado, ele simplesmente funciona ali como deve, por força da autoridade divina, que diz faz assim, faz assado, e assim ele faz. Essa é a primeira situação na pracinha. A segunda situação na pracinha, muito parecida agora ao caso da intervenção na Torre de Babel, é quando esse pai, mãe, esse interventor civilizatório, ele chega e diz algo semelhante a isso. Não, empresta a bola para o seu amiguinho. Por quê? Porque numa outra situação, vai que ele está um dia brincando com outro brinquedo e você quer o brinquedo dele. Se você hoje emprestar para ele, quando você quiser o brinquedo dele, ele também vai emprestar para você. Essa tentativa de criar parâmetros de julgamento, que são agora não por autoridade, mas por uma espécie de mercantilismo, mutualismo, né? onde eu faço para você, você faz para mim, né? É uma outra intervenção confortável, porque, de novo, aqui o parâmetro sou eu. Né? Eu empresto porque para o meu interesse, para o meu eu, depois vai ser interessante eu poder ficar com o brinquedo do outro. Então, essa intervenção, apesar dela parecer para muitas pessoas civilizatória, ela não é madura. Ela não tem realmente o desconforto, né, de viver esse compartilhamento da bola sem estar nesse lugar rígido de julgamento, né, onde o que ameaça é o vilão e você, obviamente, é o mocinho, o herói. Né? Essa construção que o julgamento faz, e por isso a gente julga muitas pessoas, porque ordena e é confortável o julgamento. Nesse segundo caso, há uma similaridade com a história da Torre de Babel, porque aqui esse personagem civilizatório que vai intervir, né, na pracinha, sendo pai e mãe, na história da Torre de Babel, o Criador, né, a divindade, aqui ela não é destrutiva, né, como a autoridade e diz ao ego, entrega porque eu estou mandando. Aqui ela é disruptiva, mas ela preserva um pouco esse ego, né? Mas por que ela é disruptiva? Porque o ego antes ele falava, digamos, uma única linguagem. Né? O ego é como se houvesse uma única lei. Né? Eu sou, eu. E, portanto, tudo gira em torno de mim mesmo. E agora começa a haver o desejo de entender o mundo, né? E fugir o mundo desse julgamento. Eu estou chamando aqui de julgamento justamente essa lei única, essa constituição de lei única, né? Que é eu sou. E aí todas as implicações relativas a isso. Então essa é a linguagem única. Simbolicamente na Torre de Babel, quando o interventor civilizatório ele cria muitas línguas, né? Parece para a Torre de Babel um problema insolúvel, que é qualquer projeto, a construção de uma torre, qualquer projeto onde os sócios desse projeto comecem a falar linguagens diferentes, que tenham interesses diferentes, o projeto não vai em frente. Né? Tudo isso no campo da imaturidade. A maturidade vai buscar as linguagens diferentes. Né? A capacidade de lidar com a diversidade é algo próprio da maturidade. E aqui, claramente, a incapacidade de lidar com qualquer fala né, que seja diferente, não há capacidade de comunicação na história da Torre de Babel. Esses símbolos eles falam muito sobre esse grande
esse grande drama, né? Qual é o drama de Noé? Vou voltar aqui para Noé. Qual é o drama de estarmos aprisionados a esses lugares confortáveis, né, a nossa consciência? Né? O lugar mais ingênuo, que é confortável, mas esse lugar que vai se tornar fundamental para todos nós, que é esse espaço do julgamento, e da gente não ficar num julgamento confortável, a gente poder alçar voo para essa etapa mais madura da vida, onde a diversidade, onde há uma terceira via para não ter que impor por autoridade ao ego, ou não ter que criar um ego que seja, né, por interesse, ele venha a ser mais maleável, um pouco mais flexível. Então, a história de Noé, ela é uma história de um profeta que ele é um pouco né, autista a essa realidade à sua volta. Qual era o sentimento desse profeta enquanto o mundo está sendo destruído? Né? Como ele viveu isso, sendo o único a ser salvo? Né? Como ele elaborou isso? Não é totalmente claro. Mas ele parece muito um profeta escapista, né? Um escapismo típico de quem quer entrar dentro de uma arca, quem quer ficar ali blindado na sua narrativa, na sua realidade pequena, própria. Né? É como nós fazemos até né, nas questões de segurança na nossa cidade. A gente sempre quer criar uma arca, botar cercas cada vez mais altas e câmeras de proteção, e a gente não tem a maturidade de fazer um movimento contrário, né? Que é, ao invés de criar essa arca, tentar criar uma sociedade mais justa, né? Onde exista menos violência, menos corrupção, né? É transformar o mundo ao invés de entrar dentro da arca. E esse profeta, ele parece não ter essa grandeza. Ele se assemelha muito, e existem estudos muito interessantes que vão ajudar a entender qual é o drama, a dramaturgia da história de Noé, né? Que é um outro personagem, talvez um profeta, que tem muitas similaridades, apesar desse, do ponto de vista histórico, é um livro escrito muito à frente do livro de Gênesis, né? Que é o livro de Jonas. Né? Não sei se vocês lembram de Jonas, mas vejam as similaridades que a história de Jonas tem com a história de Noé. Né? Jonas é um profeta, igual a Noé, que ouve, né, Deus diz a ele, né, de que vai haver a destruição de uma cidade, né, que é uma cidade de pessoas perversas, corrompidas, igual na história de Noé, e que ele tem a missão de ir lá e dissuadi-los ou convertê-los, né, sabendo que eles seriam destruídos, deles mudarem seu comportamento, se tornarem pessoas de bem, no caso de Jonas. Mas vejam que a estrutura, né, é o que em vários livros bíblicos, essa é talvez uma das belezas literárias do cânone de todo o texto bíblico, é que tem alguns textos que retomam temáticas, questões de outros livros e ampliam e nos ajudam a entender um pouco melhor essa ambiência onde as narrativas estão acontecendo. Então, na história de Jonas, não só nós temos essa mesma história de um profeta que recebe essa incumbência de impedir a destruição, e ele não quer fazer isso, ele é um escapista, ele tenta fugir desse comando divino, dessa intervenção civilizatória, né, ou da consciência que representa a divindade, e é uma história onde ele vai para o mar, e é tão semelhante. Vejam que de um lado você vai ter a arca, na história de Jonas ele vai acabar sendo jogado ao mar, e ele vai ser engolido por uma baleia, que vai ter a mesma característica da arca, aonde ele vai permanecer o mesmo tempo do dilúvio e depois ser cuspido em terra seca, né?
E da mesma maneira que na história do dilúvio de Noé, quando Noé sai da arca com a sua esposa, com os 3 filhos e as esposas dos filhos, ele vai e planta uma vinha, ele faz ali um vinhedo e vai ter o fruto da uva. Na história de Jonas, a gente tem o uso dessas 2 historinhas, a do vinho de Noé, que termina a história do dilúvio, e a história de Jonas, ela é uma história que termina também com exatamente Deus fazendo ele ter ao lado dele um arbusto ao qual ele se afeiçoa, e aí, através desse arbusto, o Criador destrói, da mesma maneira que na história de Noé, né, ele destrói o arbusto que Jonas tinha criado afeição, e através daquilo ele ensina a Jonas, né, dizendo, poxa, se você tinha... e Jonas fica muito triste porque o arbusto foi destruído, e ele diz, se você ficar assim por um arbusto que você nem, né, fez nada, você simplesmente usufruiu ali de algo que eu criei, imagina a importância que tem tentar salvar todas aquelas pessoas que estavam agindo de maneira errada, corrompida, da cidade a que ele havia sido incumbido de salvar. Então, assim, o que a gente tem aqui que para a nossa leitura sobre o julgamento é interessante? Nas 2 histórias, nós vemos aqui, nesse profeta escapista, que quer fugir um pouco da sua realidade, né? Ele quer se proteger, né? Seja numa arca ou na barriga, no ventre de uma baleia. Ele quer se proteger de todas as questões difíceis da realidade, né? Desconfortáveis da realidade, que vão demandar de você mais do que ingenuidade e mais do que julgamento, né? Em que você vai ter que ter, ao invés dessa coerência do julgamento, né, uma flexibilidade madura para lidar com a vida. E o ensinamento, talvez, é de que a punição, nós que somos tantas vezes tomados pelo desejo da punição, é tão insuportável para nós na impunidade. Então, isso talvez sejam resquícios de uma imaturidade de todos nós. Por que será que aquele interventor civilizatório que é Deus diz que nunca mais eu vou destruir o mundo? Por que a solução é que essa ideia de destruir, né, de intervir com punição por julgamento, se mostra algo que não é a solução adequada e, portanto, é a última vez que algo desse tipo vai acontecer. Então é quase que uma negação do uso dessa plataforma punitiva, a plataforma do julgamento, como um recurso maduro da nossa humanidade. E acho que é essa transição que toda essa história de Noé está nos trazendo, né? De como a humanidade vai, num terceiro momento, num terceiro milênio, ou numa nova etapa, já não infantil, como a gente vai aprender a lidar com a vida sem ser inocente ou sem ser um rigoroso julgador das coisas, como a gente vai ter que aprender a conhecer outras versões, né, e tentar elaborar formas de, aí sim, julgar com critérios, fugindo ao critério único da lei única. E não é por acaso que na história de Noé começa a surgir a ideia das leis. Né? Lembra que eu falei que para o ego existe uma lei única? Né? E aqui na história de Noé é essa transição. Por isso a gente vai ter falar sobre as 7 leis de Noé, que é como se aquilo é uma pré-história da civilização, mas já existiam, é o início das leis.
é a capacidade de fugir desses lugares confortáveis, e a consciência humana vai entrando num lugar desconfortável. Quanto mais desconfortável o mundo, mais ele precisa de leis, porque as leis, elas sim ajudam não a voltar regressivamente ao mundo do julgamento, né? Preto no branco, né? Essa coisa, essas dicotomias, né? Essas polarizações, né? Não, as leis elas vão se sofisticando, as constituições, depois os 10 mandamentos e as constituições mais sofisticadas do futuro humano, elas todas vão tentar apresentar as nuances, né? os vários tons que existem, e aí as leis se multiplicam para atender esse julgamento, que é um julgamento cada vez mais maduro. Talvez aqui esteja a simbologia do próprio arco-íris. O que é o arco-íris? Ali você tem o prisma, as cores, mas numa harmonia muito linda, porque as cores, como que elas passam de uma cor para outra? Elas têm nuances, né? E nessas nuances você vê aquela diversidade tolerável e harmônica e linda que é o arco-íris. Essa percepção de que a história de Noé é uma história de crescimento, né? Ela vem até por esse símbolo, né? Eu nem mencionei, mas o grande conector também entre a história de Noé e a história de Jonas é que em hebraico, Yoná, Jonas, é a palavra que se usa para pomba. Então, Jonas é literalmente a pomba. E o que é a pomba? Esse símbolo da pomba é o símbolo não só que vai se conectar com o arco-íris, não vamos ter que usar desse artifício infantil do julgamento, né, das coisas tão inflexíveis, de uma coerência que é confortável a nós. Essa pomba significa talvez esse bater asas que o ser humano vai ter que aprender a fazer e se aventurar. Se para uma ave ensinar o seu filhote a bater asas e se aventurar nos seus voos próprios, o que é o voo próprio de um ser humano? É a capacidade de sair do lugar confortável. É bater asas com a sua consciência. É adentrar esse mundo de complexidades e você ter recursos para bater asas e voar, né? E eu acho que há algo desse símbolo nessa história de Noé, que é essa capacidade da humanidade de dar esse passo de crescimento e que todos nós tivemos que fazer nas nossas vidas, com maior qualidade, com menor qualidade, para alguns algo que ainda permanece, e tantas vezes a gente regride esse lugar desse julgamento infantil, ao invés de um julgamento que vai ser na esfera da maturidade, vai ter outras características. E a história de Noé, né, ela termina com com esse pequeno relato, né, que também se assemelha lá à história de Jonas, que é esse plantio de um vinhedo, né? E ele, né, depois de descer da arca com os filhos, ele acaba bebendo, né, vinho, né, do fruto da uva, do vinhedo que ele havia plantado, e ele se embebeda, né? Vejam que essa história tem uma importância para como um fio condutor entre esse segundo milênio, ou essa etapa de crescimento de uma criança, em que você vai sair da segunda infância e entrar agora no princípio da maturidade, que é o capítulo da semana que vem, e onde esse momento, né, aparece de novo aparece Noé, o confortável, né, se embebedando. O que é essa característica de você querer ficar intoxicado
pela bebida. Né? É uma atitude aqui de desejo de sair um pouco dessa tormenta que é bater asas num mundo onde você vai passar por um lugar desconfortável à sua consciência. Né? Por que a gente bebe? Por que a gente usa, às vezes, drogas? Porque a gente quer voltar ao mundo da inocência, a gente quer voltar ao mundo de um conforto, onde a realidade não seja áspera né, às nossas sensibilidades. Né? É um escapismo. Né? Não nesse lugar gostoso, né, de vez em quando, né, na hora certa, né, como uma sobremesa da vida, como uma experiência da vida. Mas quando ele é um escapismo, né, ele é um desejo de voltar a esse lugar mais infantil. E nessa história existe acho que um símbolo muito bonito, né? Um pequeno mito aqui desse início de transição. Porque quando ele se embebeda e ele fica nu, né? Ele aparece a sua nudez, que de novo é um símbolo de tentativa de retorno ao paraíso, né? O que é uma pessoa embebedada que fica nua? É uma pessoa tentando resgatar uma ingenuidade impossível novamente. Né? Ela só é possível sob intoxicação. Então, o que acontece naquele momento? Os 3 filhos de Noé, que são o futuro do próximo milênio, ou da próxima etapa de crescimento, né? São 3 filhos, e Ham, né? Sem e Yafet, esses 3 filhos, um deles, Ham, vê o pai nu, vê a nudez do pai e vem contar para os outros 2 irmãos. E os outros 2 irmãos, que fazem? Eles pegam uma capa, né, um cobertor, e eles andam de costas e cobrem a nudez do seu pai. E assim termina esse episódio de Noé. Ora, o que a gente tem ali? A gente tem 2 atitudes diferentes que falam sobre essa transição para o nosso capítulo da semana que vem. Qual é a atitude de um filho? Né? Ele vê o pai numa situação ali um tanto quanto constrangedora e ele atua como alguém do milênio do julgamento. Ele julga o pai, ele vem contar aos irmãos. Ele está surpreendido, ele viu uma fraqueza no pai e ele imediatamente julga a fraqueza do pai por um julgamento. Como a gente muitas vezes vê a fraqueza em alguém próximo a nós e aquilo é determinante, né, para você catalogar, para você rotular aquela pessoa. O que fazem os outros 2 filhos? Representativos dessa nova etapa evolutiva da história ou do novo momento de crescimento humano. Eles andam de costas, no sentido de não verem essa nudez, e eles cobrem essa nudez. O que significa isso? Que eles aprendem a lidar com o julgamento e eles não precisam, na figura de um pai, ao ver uma vulnerabilidade do pai, ou uma fraqueza do pai, né, eles conseguem integrar isso sem ter que destruir o personagem, sem que aquele personagem tenha que ser rotulado, julgado. Eles encontram uma outra forma de elaborar, né, as arestas da vida, as questões que fazem a gente aprender em relação aos nossos pais, que não são perfeitos, né, mas a gente encontrar uma maneira de elaborar as fraquezas dos nossos pais, ou de todas as pessoas, e de uma forma mais madura. Então, essa é a maneira que eu acho que a gente deveria estar meio que enquadrando essa história de Noé, que é uma história que fala sobre transição em direção a algo mais íntegro, mais maduro, seja na história humana, seja no crescimento pessoal de cada um de nós. E sempre vai estar ali rondando a nossa maturidade
esse desejo de regredir a esses territórios da infância, que são lá, aqueles lá de tenra idade, quando a gente é inocente, ingênuo, e esses onde a gente julga tudo de forma rigorosa e ali o mundo fica confortavelmente enquadrado, organizado. Por isso, aquele Noé confortável e a sua arca vão experimentar um bater asas em direção a um lugar onde a consciência vai ter que lidar, não vai poder usar o recurso das consistências, das inflexibilidades, e a própria asa é um símbolo de flexibilidade. É isso que faz voar, são essas musculaturas e esses movimentos, essa plasticidade que permite despertar ao mundo. Falando em despertar, no meio dessa meia-noite da semana, vamos aqui concluir e fechar. Até a próxima. Obrigado a vocês. Yada